Gravar. Gravando. Beleza. Então, pessoal, o primeiro exercício, exemplo aqui, na verdade, que nós vamos estar resolvendo é esse aqui. Ele fala o seguinte, acompanha aí comigo. A temperatura de 100 gramas de um líquido, cuja o calor específico é 0,5 calorias por graus Celsius, sobe de menos 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Beleza? Ponto. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto? Então vamos lá identificar as crianças. Vamos lá, ele não colocou, ele não separou aqui, mas vou separar aqui para gente. Primeiro, a massa que foi dada desse líquido vale 100 gramas. Beleza, show de bola. O calor específico dessa substância vale 0,5, tá? Calorias por graus Celsius. Show de bola. O que mais que ele me deu? Ele me deu a temperatura inicial, que vale menos 10 graus Celsius. Ele me deu a temperatura final, certo? Que é de quantos? 30 graus Celsius. Show! Beleza. O que mais que ele me forneceu? Ele fala o seguinte: em quantos minutos será realizado esse aquecimento? Quantos minutos? Então ele quer saber o quê? O tempo. Minutos refere-se a tempo, beleza? Então ele quer saber nada mais aqui do que o delta tzinho, né? Que é a variação do tempo. Beleza, show de bola. Mas tem mais uma informaçãozinha que ele me deu aqui. Ele fala assim: em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto? O que é esses 50 calorias por minuto, pessoal? 50 calorias por minuto é a minha potência. Ah, lembrou aí que nós acabamos de comentar? Calorias, ó, por minuto. Beleza, professor. Cara, lembrei, verdade. Beleza, professor. Mas agora é o seguinte, esse aqui é a potência, certo? Como eu calculo a potência? Tá aqui, ó. Ó, potência, acabamos de ver, é o quociente da quantidade de energia recebida ou cedida dividido pelo tempo. O que ele quer que você aí calcule é esse ΔT. Ó. É o ΔT que ele quer que você descubra. A potência você já tem, certo? Sim, vale quantos? 50. Só que ele não te deu a quantidade de energia. Que é o quê? Verdade. Então vamos ter que calcular. Como que nós vamos calcular isso? Nós vamos usar o quê? Nós vamos usar a equação... Peraí, deixa eu resolver um negócio aqui. Receita. Tá. Nós vamos usar quem? A equação fundamental da calorimetria. Qual é ela? Ela fala o seguinte, ela é essa aqui, ó. Tá aqui para vocês, ó. É o Q-macete. Lembra lá do Q-macete? Quantidade de calor é a massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Em alguns livros, algum exercício, a variação de temperatura está como delta teta. É normal, mas é questão de notação, tá, pessoal? Delta T, delta teta, enfim, refere-se à variação de temperatura, é a mesma coisa, tá bom? Então, em alguns exercícios, em alguns livros, vocês podem encontrar essa notação, delta teta, refere-se à temperatura, tranquilo,
Nada complicado. Aí vamos lá, vamos achar. Primeiro, verificar todas as unidades de medida. Se ele quer aqui, ó, tá em gramas? Tá. Caloria, grama, grau Celsius? Ok. Tá em grau Celsius? Tá em grau Celsius. Tá em calorias? Tá em calorias também. Então, todas as unidades estão batendo. Não há necessidade de fazer conversões de unidades nesse exercício. Show. Aí vou lá. Quantos que vale a massa? 100 gramas. Tá aqui, ó. 100 gramas. Quantos que vale o calor específico? 0,5 calorias por grama grau Celsius. Coloquei aqui. E o ΔT, ou ΔT, que é a variação da temperatura? Variação de temperatura. Você tem, como que eu calculo isso? Temperatura final menos a inicial, tá? Então, como calculo aqui, ó? Vai ficar 30 menos 10. Menos com menos, mais. 30 mais 10, 40. Então, a variação de temperatura é de 40 graus Celsius. Então, vou colocar o 40 aqui. Agora é só multiplicar. Concorda comigo? 100 vezes 0,5 vai dar 50. 50 vezes 40 dá 2.000 calorias. Tá aqui, ó. 2.000 calorias. Achei a incógnita que faltava para eu calcular o ΔT. Beleza? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa informação e substituir aqui na minha equação. Quantos que vale a potência, pessoal? 50. Eu coloquei o 50 aqui. Quantos que vale o Q, que eu acabei de calcular? 2.000. Beleza. O que você vai fazer agora? Ó, aqui embaixo não tem nada, vale 1. Você vai multiplicar cruzado. Vai ficar o seguinte, ó. Vou fazer aqui, ó. Delta T é igual, ó. Vai ficar 50 vezes delta T. Vou passar o 50 dividindo. Então, vai ficar 2.000 dividido por 50. Esse zero pode cancelar com esse zero. Isso aqui vai me dar 200 dividido por 5. Vai me dar essa resposta aqui, ó. 40 minutos. Professor, como que eu sei que é minutos e não segundo? Boa pergunta. Porque aqui, ó, a potência, ela foi dada em minutos. Observe aqui comigo, ó. A potência, ela foi dada em minutos. Foi dada em minutos. Então, o seu tempo, ele será dado em minutos, tá? Então, o aquecimento, ele é realizado num tempo de 40 minutos. Se você observar aqui, ele fez uma regrinha de 3, eu fiz um pouco diferente, que dá a mesma coisa, eu usei a equação direta. Acho que se eu já tenho a equação, sei a equação, eu acho mais fácil do que fazer uma regrinha de 3. Mas, caso você queira fazer a regrinha de 3, tudo bem. O que você vai fazer? Você sabe que 50 calorias está para 1 minuto, que ele fala aqui, ó, 50 calorias por minuto. Então, 200 calorias, 2.000 calorias, que eu calculei aqui, está para quantos minutos? X, né? Caloria embaixo de caloria, tempo embaixo de tempo. Aí você multiplica cruzado, resolve, vai dar o mesmo resultado. Beleza? Show? Resolvemos? Tranquilo? Beleza, show de bola, sem problema, tá? Beleza, então. Então vamos pro próximo exemplo que nós vamos estar resolvendo aqui com vocês. Ah, tá. Um exercício teórico aqui pra gente. Fala o seguinte. Vamos prestar atenção aí. Vou pegar aqui a caneta. Pegar a cor vermelha. Aqui. Quando dois corpos de tamanhos diferentes, estão em contato e em equilíbrio térmico, e ambos isolados do meio ambiente, pode-se dizer que, dois pontos. O que eu tenho que observar antes de ler as alternativas? São dois corpos de tamanhos distintos, tá? Dois corpos de tamanhos diferentes. Só que esses corpos estão em equilíbrio térmico. Então, eu sei que a temperatura do corpo A, vou chamar de A, ela é igual
a temperatura do corpo B. Ok? Isso aqui eu sei, não nem preciso ler as alternativas. Que como eles estão em equilíbrio térmico, eles vão ter a mesma temperatura. Então vamos ler as alternativas aqui. O corpo maior é o mais quente? Será que faz sentido isso? Vamos ler a outra. Depois a gente vai analisar cada uma. O corpo menor é o mais quente? Não há troca de calor entre os corpos? O corpo maior cede calor para o corpo menor? O corpo menor cede calor para o corpo maior? Conseguiu matar a charada já aí? Conseguiu, né? Tenho certeza que conseguiu. Presta atenção aqui, ó. Eu consigo eliminar as alternativas D e E de cara. Por quê, professor? Olha a informação. Eles não estão em equilíbrio térmico? Não possuem temperaturas iguais? Sim. Se eles possuem temperaturas iguais, há calor envolvido? Há fluxo de energia de um corpo para outro? Não. Por que não? Porque eles estão em equilíbrio térmico. Então, cessa isso. Então, a letra D e a letra E eu já posso eliminar porque ele fala em fluxo de calor. E não tem, porque eles estão em equilíbrio térmico. Entendeu? Porque não pode ser a D e a E? Tranquilo. E vamos agora analisar a B e a C. O corpo maior é o mais quente e o corpo menor é o mais quente. Dá para nós afirmarmos isso? Não. Por que não daria para afirmar? Depende do quê? Ele não me deu, ele apenas falou que os tamanhos dos corpos são diferentes. Ele não me falou, eles podem ter tamanhos diferentes, mas podem ter massas iguais, tá? Eles podem ser formados pela mesma substância ou por uma substância um diferente do outro. Isso ele não fala no exercício. Então, não tem como eu afirmar alguma coisa. E outra também, o corpo não tá, os corpos não estão em equilíbrio térmico? Sim. Como que o corpo maior e o corpo menor podem ser um mais quente que o outro se eles estão em equilíbrio térmico? Não é mais quente, eles têm a mesma temperatura. Então, são iguais. Então, eu posso eliminar também a alternativa A e a alternativa B por isso. Consequentemente, sobrou quem? A letra C. Não há troca de calor entre os corpos, correto? Se eles estão em equilíbrio térmico, cessa a troca de calor, então não vai ter mais troca de calor entre os corpos. Beleza? Compreendemos? Tranquilo, né? Vamos estar analisando um por um aí das alternativas, que aí fica bem claro por que não pode ser elas. Tranquilo? Show de bola? Beleza, então. Vamos para o próximo. Deixa eu pegar aqui. Tá. Beleza. Fala o seguinte aqui, o próximo exemplo. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua de um paciente, por exemplo, ele sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário antes de ler a alternativa. Para que serve um termômetro? Para medir, né, de maneira indireta, o grau de agitação das partículas em um corpo, ou seja, sua temperatura. Tá? Beleza. Mas como que esse termômetro vai medir isso? Primeira coisa, ele como é um termômetro clínico, é um de mercúrio, é aqueles normais lá, mais antigos, sua avó, sua mãe deve ter em casa, aquele que você coloca debaixo da axila ou coloca na língua, enfim, para medir a temperatura.
tá? Ele não está falando que é um termômetro daqueles que mede a temperatura por meio do infravermelho. Não é. É um termômetro clínico normal, feito de mercúrio. Beleza. E você, quando era mais jovem, até hoje, coloca lá, né, o termômetro debaixo da axila ou na língua, e espera um tempo para fazer a leitura dessa temperatura, certo? Certo, show de bola. A pergunta é, por que você deve esperar um tempo X até poder ler essa temperatura? Consegue já matar a charada? Consegue? Se eu tenho dois corpos, a temperatura que indica o termômetro, ela não é a mesma do seu corpo? Porque você vai ler lá, eu tô com 38 graus de temperatura, né? É o que está marcando o termômetro. Então, o seu corpo está com 38 graus. Então, eles têm a mesma temperatura. Então, eles estão em... Isso, muito bom. Em equilíbrio térmico. Toda essa análise eu fiz antes de ler as alternativas. Aí, agora eu vou, tendo isso em mente, eu vou ler as alternativas e ver qual é a melhor que se encaixa. Vamos lá? Letra A. Para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Opa! Bingo! Logo a primeira, já temos aqui a resposta correta. Toda aquela análise que nós fizemos, antes de ler as alternativas, a letra A já me falou ela, tá? Aí, vamos só ler as outras alternativas para ter certeza mais. Para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir, nossa, não, pelo tubo capilar, não. Para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo, também não, já é feito para isso. Devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio do corpo humano, nossa, nada a ver. Porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente nada a ver também, tá? Nem falando de coeficiente de dilatação ainda. Então, realmente, a alternativa certa é a letra A. Show de bola? Compreendeu por que a letra A? Tranquilo, né? Esse exercício bem light aí pra gente pegar só os conceitos. Vamos lá para o número 4. Uma batata, deixa eu pegar a caneta aqui, peraí. Uma batata recém-cozida, ao ser retirada da água quente, demora para se esfriar. Demora-se para se esfriar. Lembra lá quando a gente falou da água, da areia que aquece muito facilmente, da água que demora para aquecer? Já começou a associar algumas coisas aí, né? Beleza. Vamos terminar de ler a questão. Uma justificativa possível para esse fato pode ser dada afirmando-se que a batata tem... Olhando assim, já antes de ler as alternativas, se um corpo, eu peguei a batata, cozinhei ela e tirei ali da água e deixei ali em cima do prato. Você observa que ela vai demorar para esfriar, né? Ter a temperatura do ambiente. A pergunta é por que isso acontece? Antes de ler as alternativas, eu já sei que tem a ver com calor específico da substância batata ou capacidade térmica de toda a batata. Isso eu nem estou lendo as alternativas, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Lembra-se o seguinte, lembra aqui comigo, da areia. Por que a areia esquenta rápido? Porque ela tem um calor específico baixo. Por que a água demora para aquecer? Porque ela tem um calor específico muito alto. Certo? Então vamos lá, vou repetir aqui para você. A areia, ela esquenta ou esfria facilmente porque ela tem um calor específico baixo. Se ela tem um calor específico baixo, ela perde ou recebe energia sob forma de calor muito facilmente para variar a sua temperatura. Já a água não, demora. Fazendo essa analogia para a batata, ele fala que a batata demora para esfriar.
Então, se a batata demora para esfriar, assim como a água, não é como a areia, porque a areia se esfria rapidão, porque ela tem um calor específico baixo. Fazendo essa analogia, eu posso subentender que o calor específico da batata, ele é alto, porque ela demora para esfriar novamente. Agora vamos ler as alternativas. Alta condutividade térmica? Não. Já tira aqui, risca aqui do mapinha. Alto calor específico? Deixa aqui, vamos analisar as outras, mas deixa B sobre análise. Baixa capacidade térmica? Não. Se fosse baixa, ela iria se esfriar rapidamente. Baixa quantidade de energia interna? Também não. Não faz sentido. Por eliminação, eu vejo que é a letra B. Por eliminação das outras alternativas. Mas antes de ler a alternativa, nós já respondemos ela. Nós sabemos que a água, ela demora para aquecer, porque ela tem um calor específico muito alto. E demora para esfriar pelo mesmo motivo. Já a areia, ela se aquece ou esfria muito rápido, porque ela tem um calor específico muito baixo. Tá bom, pessoal? Então, a alternativa certa é a letra B de bola desse exercício. Tranquilo? Vamos para o exercício 5. Exercício não, exemplo. Estão cansados? Então, né? Cansa, né, galera? Aqui também eu falo muito, tento falar bem devagar para vocês estarem entendendo, né? O que nós estamos fazendo passo a passo aqui. O exercício 5. Deixa eu pegar a caneta aqui. Um corpo de massa 100 gramas, ao receber 2.400 calorias, varia sua temperatura de 20 para 60 graus Celsius, sem variar o seu estado de agregação, ou seja, sem mudar de estado físico. Show de bola. O calor específico da substância que constitui esse corpo nesse intervalo de temperatura é... Então, beleza. Então, ele quer saber o calor específico da substância. Tá? O que ele me deu? A massa do corpo, 100 gramas. Tá? Ele me deu, o que mais? A quantidade de calor que foi fornecida para esse corpo, 2.400 calorias. Tá? Qual que vai ser ΔT? ΔT é a variação da temperatura final menos a inicial. Então, vai ser 60 menos 20. Isso aqui vai me dar ΔT igual a 40 graus Celsius. Show? Beleza. Então, ele quer saber o calor específico da substância. Qual equação eu posso utilizar? O Q-macete. Quantidade de calor, ela vai ser igual o produto da massa vezes o calor específico vezes ΔT. Só que ele aqui, ele quer saber o valor aqui, ó, da capacidade térmica do C. Então, vamos isolar o Czinho. Tudo que não for Czinho, eu vou passar para o outro lado. O M vou passar para o outro lado e o ΔT também vou passar para o outro lado. Ó. Quem está multiplicando passa dividindo. Isso aí. Então, vai ficar calor específico é igual o Q, né? Que está normal aqui. O M e o ΔT vão passar dividindo. Então, vai ser isso aqui. Massa dividido por ΔT. Agora, é substituir os valores que eu tenho na equação. Tá tudo na unidade de medida correta? Ó, tá em calorias, tá em gramas, tá em graus Celsius. Tá ok. Não precisa mexer na unidade de medida. Então, vamos lá. Calor específico é igual. O Q vale 2.400 dividido massa 100
ΔT, 40. Fazer aqui, ó. C é igual a 2.400 dividido 1 vezes 4 dá 4. Acrescenta esses dois zeros e acrescenta mais esse um zero. Posso cortar esses dois zeros aqui, fica 24 dividido por 40. Isso aqui vai me dar algo, vou colocar já a resposta para vocês, de 0,6 calorias grama por grau Celsius. Então, essa é a resposta do exercício. 0,6 calorias gramas por grau Celsius. Que vai ser a alternativa aqui, ó. D de dado. Belezinha? Uma conta tranquila. Interpretei o enunciado, separei os dados, verifiquei a unidade de medida, separei a incógnita que eu quero determinar, tá bom? E aí eu substituí os dados, aí é matemática. Tranquilo? Então, a resposta desse exercício é a letra D de dado. Show? Tranquilo? Suave? Beleza. Então, vamos lá, anota aí, depois vocês tentam fazer. Pessoal, para a gente estar finalizando a aula, eu quero falar de outro conceito aqui com vocês, que aqui é o que cai mais em vestibular, tá? Que cai, já cai no Enem, cai em vestibular, é recorrente, tá? Que é quando eu tenho um chamado de balanço energético, tá lá na apostila, vai ser essa parte aqui, ó. Deixa eu pegar a apostila aqui. Aqui, ó. Vai ser isso aqui, ó. O item 7 aqui. Balanço energético, tá? Que também pode ser entendido aqui como sistema termicamente isolado. Então, eu tenho um recipiente, tá? Um calorímetro, que costuma falar, recipiente que possui as paredes adiabáticas. Adiabáticas. Essas paredes adiabáticas impedem que a substância que está ali dentro desse calorímetro troque calor com o lado externo, tá? Acho que talvez o Clayson já falou algo parecido com vocês lá em química, tá? Um sistema adiabático, tá? Paredes adiabáticas, então significa que tudo que está dentro de um recipiente, tudo que está aqui dentro, ele não troca calor com o meio externo. Ele vai trocar calor apenas com o que está ali dentro, tá? Porque esse recipiente possui paredes adiabáticas. Então vamos lá, ó. Um sistema de corpo é termicamente isolado quando não troca calor com o meio externo. Tranquilo, né? As paredes que impedem que essa troca de calor se realize são denominadas paredes adiabáticas, como eu acabei de falar para vocês. Se dois corpos constituem um sistema termicamente isolado, só podem trocar energia térmica entre si. Assim, se um dos corpos cede uma certa quantidade de calor, necessariamente o outro a receberá integralmente. Essa troca de calor irá acontecer até atingir quem? O famoso equilíbrio térmico. Atingir o equilíbrio térmico, para de acontecer essa troca de energia entre os dois corpos, ou 3 ou 4 corpos. Observando-se os respectivos símbolos, sinais algébricos, podemos escrever a seguinte equação. Agora presta atenção. Ó, deixa eu pegar aqui. Então, eu tenho um sistema que vai isolar, tá? Ó, tudo que está aqui dentro desse sistema, ele está isolado do meio externo. Então, eu posso ter aqui um corpo A, eu posso aqui ter um corpo B, eu posso ter aqui um corpo C, um corpo D, um corpo E, por exemplo, tá? Mas tudo que está aqui dentro vai trocar calor apenas com o que está aqui dentro. Ele não troca calor com o meio que está aqui fora. Nesse caso, nós temos um sistema termicamente isolado, que possui o quê?
Ele vai possuir paredes adiabáticas, ok? Beleza? Tranquilo? Show de bola. Por que isso é a parte mais, requer um pouco mais de molejo ali? Porque você vai ter que analisar a quantidade de calor recebida, cedida, por cada corpinho desses que está ali dentro. Pode ser 2, 3, 4, 5, 10, 20. Quanto maior, maior será a sua equação. Então, por exemplo, olhem esse exemplo aqui, ó. Você tem, que é bem parecido com o que eu fiz aqui. Os corpos A, B, C, D e E trocando calor entre si, tá? O que acontece? Como é um sistema termicamente isolado, e eles vão entrar em equilíbrio térmico entre todos eles, então a somatória, esse símbolo aqui, pessoal, ó, esse símbolozinho aqui, na matemática é somatória, soma, não é nada demais, é somatória, tá? Do calor recebido, ele tem que ser igual à somatória, perdão, vamos lá, repetindo aqui, a somatória da quantidade de calor cedido, ele vai ser igual à somatória do calor, da quantidade de calor recebido, tá? Ou seja, em outras palavras, a somatória da quantidade de calor trocada entre esses corpos que estão aqui dentro é igual a quem? É igual a zero. Por quê? Porque eles vão entrar em equilíbrio térmico, tá? O que acontece? Significa o seguinte, aqui, ó, que a quantidade de calor do corpo 1 ou do corpo A, vamos ver aqui, ó, a quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B que estão cedendo, eles vão ser igual à quantidade de calor do corpo C mais a quantidade de calor do corpo D mais a quantidade de calor do corpo E. Tudo isso é o recebido. Então, tudo que esse corpo A mais o corpo B ceder, o corpo C, D e E vão receber proporcionalmente, para todos eles entrarem em equilíbrio térmico, tá? Em outras palavras, a equação pode ser interpretada dessa maneira que está aqui, ó. A quantidade de calor do corpo 1 ou do corpo A, tanto faz, tá? Essa é questão de notação. Do corpo 1 mais a quantidade de calor do corpo 2 mais a quantidade do calor do corpo 3 mais a quantidade de calor do corpo 4 mais a quantidade de calor do corpo 5 e assim por diante. Isso tudo tem que ser igual a zero. Às vezes, na maioria dos casos, a sua equação que você vai chegar vai ser enorme, vai ser muito grande. Aí que requer uma paciência sua de estar resolvendo. Não é difícil, é trabalhoso, tá? Por que, professor, o senhor está falando isso? Vou só fazer uma análise aqui. Pegando esses, 1, 2, 3, esses 5 corpos como alternativa aqui, ó. Vou pegar a canetinha. Olha o que você vai ter que escrever, o que macete, como eles não estão alterando, não estão mudando de fase, é o que macete, calor sensível ali que você vai usar. Olha como que ficaria, pessoal. Olha como ficaria a equação. Nós sabemos que o que macete é massa vezes calor específico vezes ΔT, certo? Concorda comigo? Sim, né? Para esse exemplo, olha como ficaria a equação. Ficaria o seguinte. O Q, para cada um deles, ficaria aqui, ó. Massa de A, olha como vai ficar grande, vezes calor específico de A, vezes ΔT de A, mais, vamos ver se dá tempo, massa de B, vezes calor específico de B, vezes ΔT de quem? De B. Muito bom. Mais massa de C, vezes calor específico de C, vezes ΔT de C. Calma que não acabou a equação. Mais massa de D, vezes calor específico de D, vezes ΔT de D. Calma que não acabou. Mais massa de E, vezes, calor específico de E, vezes ΔT de E. Isso tudo igual a quantos? Zero. Ah, olha que lindo. Olha o tamanhozinho da equação que ficaria para resolver esse problema. E vocês vão encontrar isso em provas, tá?
Ó, olha que linda. Aí é só você resolver, né? Grande a equação, parece um monstro de 10 cabeças, né? Mas não é 10 não, são só 7, tá bom? Dá para resolver tranquilamente. Por que que eu falo que não é difícil? Porque a matemática é só multiplicação e soma. Não tem nada de muito cabuloso nisso, concorda? Agora, é trabalhoso. É trabalhoso. Isso eu concordo. Por isso que você tem que fazer com muita calma, muita paciência esses tipos de exercício, tá? Porque você tem tanta informação que você pode se perder no meio do caminho. E se você se perder, erra a questão. Não é complicado a matemática, é complicada a interpretação do problema, a física do problema é complicado. E você tem que ter uma paciência muito grande para resolver, porque é uma continha um pouco extensa. Tá bom? Vamos fazer alguns exemplos desse? Vamos. Vou mandar um novo link lá para vocês no grupo, porque falta menos de um minuto para terminar essa live aqui. Beleza? Fica aí que são só 2 exercícios, a gente finaliza a aula de hoje. Tá? Só 2 exercícios, ou um só. Beleza? Então, vamos lá.